Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Keila Batista, sou professora de História. Estamos aqui para continuarmos aí discutindo esses assuntos referentes aí à primeira série do ensino médio. Como eu tenho dito nas aulas passadas, essas nossas aulas iniciais são aulas que nós vamos retomar, né, voltar alguns conteúdos que vocês viram no final do ensino fundamental, né? São aulas assim que a gente vai rever até de fato a gente entrar logo então nos assuntos referentes aí à disciplina. O nosso tema de hoje é referente à história do Acre, né? Nós temos aí os ciclos da República, né? República no sentido da história nacional, né? A República Brasileira que vai se instaurar. E aí a gente vai fazer um paralelo com o nosso estado, né? A história do nosso estado que começa a existir, né? O nosso título a gente tem aí Ciclos da República Acre, do século XIX aos dias atuais. Só que hoje a gente vai discutir algumas questões do nosso território referentes aí ao século XIX, ok? E aí nas próximas aulas a gente vai avançando um pouco mais aí no século XX. Pessoal, então assim, a nossa região, né? Aqui o nosso estado do Acre, até o final do século XIX, né? Era um canto esquecido da Amazônia, que não interessava a ninguém, né? Inicialmente aí, os portugueses não encontraram, né, o que a colonização queria, que era ouro, prata, então não tinha nada a oferecer e era esquecido, né? Na segunda metade do século XIX, o Brasil, então, ele tornara-se um império, né? Independente aí de Portugal, a nossa independência. O país, então, ele cresce com a agricultura de exportação, né? A gente tem aí o café, com os imigrantes que vieram, então, para substituir os escravos, a gente já está caminhando aí para o fim da escravidão, né? E o Brasil, ele caminhava a passos, né, trôpegos assim, para uma república, né? A gente tem aí o cenário nacional nesse sentido, de um caminhar lento, né, para uma república. E aí, então, a gente tem a descoberta dessa borracha, que faz com que a nossa região ganhe, então, importância, né? Importância nacional e importância internacional, né? A ponto aí de ser um território que vai ser disputado. Como eu disse, durante a colonização portuguesa, né, a partir de 1616, a borracha não era explorada, né, então, por Portugal, né? Não se conhecia, não tinha-se esse valor econômico, né? E aí a gente vai ter, então, um período que vão se descobrir na região a partir dos indígenas, né? Indígenas aí que tinham contato com a parte boliviana, o uso, né, desse látex, que é o nome científico, né? Só que aí os seringueiros eles chamavam de leite da borracha, que é um leite que é extraído de uma árvore, né? E a partir dali a gente vai tendo todo um processo que vai se transformar em pelas de borracha, que são essas fotos aí que vocês podem ver. E tem todo um processo para se extrair, porque é uma árvore que ela nasce naturalmente, não tem um plantio sistemático, né? A natureza dá. Então, as pessoas iam cuidando daquela árvore, tinha toda uma preparação para os seringueiros que chegavam, a mão de obra mais especializada, né? Para se fazer, então, a colheita desse leite, tá, pessoal? E aí a gente vai ter o chamado primeiro surto da borracha, né? Esse nome surto da borracha, ele é questionado por alguns historiadores, né? Alguns historiadores chamam de primeiro ciclo da borracha, o segundo ciclo da borracha, outros chamam de surto, né? Porque foi um período que aconteceu, né? Um auge, mas aí depois teve um declínio, né? Tanto os dois períodos, né? Então, alguns historiadores, né, não gostam de chamar de surto nem de ciclo, né? O que a gente sabe que são períodos aí que a borracha da Amazônia, né, do nosso estado, também aí economicamente trouxe assim uma grande visibilidade para o Brasil, tá, pessoal? E aí esse primeiro surto, ele ocorre numa época de industrialização em alta nos Estados Unidos e nos países europeus, aí principalmente aí a Inglaterra, pessoal, tá? Então a gente tem a industrialização, né? A gente tem o uso da borracha.
a vulcanização que é descoberta, né? Na segunda metade do século, então, aí, 19, a região do Acre foi inserida, então, nessa corrida pela exportação da borracha, tá? E aí a gente tem, né, esse era o retrato do Brasil Atlântico, né, dessa exportação. O Brasil, então, com vista para o mar, né, o Brasil que estava aí para o exterior, olhando para o exterior, mas a 5.000 quilômetros dali, um outro país existia, né, um país tão esquecido, né, tão abandonado, que aí seria o caso da Bolívia. E em 1867, Dom Pedro II assinou o Tratado Ayacucho, né, e cedeu o território atual do estado do Acre à Bolívia, né? Um arco de floresta de 150 mil quilômetros quadrados, habitados por tribos indígenas e sertanejos, né? Que viviam ali mal, né? Viviam aí de explorar a castanha, a madeira e o látex. Só que aí na virada do século a gente vai ter essa mudança por conta do valor, né? Comercial, né? E aí, pessoal, o que acontece de fato, né? Ocorreram na região central da Amazônia, né, entre os anos de 1879 e 1912, né, esse, como eu disse para vocês, conhecido como o primeiro surto da borracha, o ciclo, né, revigorando-se por um período curto de tempo, de 1942 a 1945, aqui já no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque os seringais que pertenciam à Inglaterra, né, aí eles vão ser destruídos por conta da guerra aí. Os Estados Unidos vai pensar novamente aí na região amazônica, né? E aí o que acontece, pessoal? Nesse período, a gente tem na nossa região amazônica um período conhecido como Belle Époque Amazônica, né? Que vai de 1890 a 1920. O que acontece? Cidades como Manaus, Porto Velho e Belém tornam-se as capitais brasileiras, então, bem desenvolvidas, né, com eletricidade, sistema de água encanada, esgoto, museus, cinemas, teatros, aí tudo isso construído sob a influência europeia. Porque essas cidades, principalmente aí Manaus e Belém, vão ser cidades que vão receber essa produção, né? E vão aí vender para as casas exportadoras. Então, esses seringalistas, que a gente já vai ver quem eram eles vão movimentar a economia dessas cidades. Então, nós vamos ter na região amazônica cidades que vão sofrer essa influência europeia, né? Então, imaginem vocês aí teatros clássicos, né, na Amazônia, as mulheres usando aquelas roupas europeias, né, sendo que nosso clima aqui é bem quente, né? Então, a gente vai ter essa Belle Époque amazônica, tá, pessoal? E aí, como eu disse para vocês, né, por conta da Revolução Industrial na Inglaterra, a gente vai ter uma procura muito grande por borracha, né, a partir da vulcanização, que vai transformando, então vai dando uma forma a esse material que não vai ser modificada. Aí a gente tem aí a questão dos pneus, né, que são inventados também, os pneus para os carros, para as bicicletas, né, vários solas de sapato. E então, nesse período, cerca de 4% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia, né, paga aí, então, em esterlina, moeda aí do Reino Unido, tá, pessoal? E aí, como consequência desse boom, né, boom que se chama da Amazônia, a gente tem muitas vilas e povoados que vão surgir aí em torno dos rios, né? Depois vão surgir as cidades, né, que já existiam, elas vão prosperar, crescer, desenvolver, então, infraestrutura, hospitais, hotéis, teatros, como eu disse para vocês. E, além disso, a gente vai ter a questão socioeconômica, porque a gente vai ter aí a vinda de milhares de trabalhadores do Nordeste, principalmente aí, pessoal de Ceará, né? A partir de Manaus, vai se fazer uma campanha lá em Fortaleza. Então, esses homens que vêm para a região, eles estavam aí lutando contra uma das piores secas do Nordeste, né? É uma perspectiva de vida mínima. Então, eles correm para a Amazônia para conseguir, então, enriquecer, né? É uma história que, infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder conversar sobre esse caráter social desses homens que vêm para a região, né? A gente tem também aí a construção de ferrovias, né, que vão facilitar a escoação aí, então, dessa produção, tá, pessoal? A gente vai ter algumas ferrovias, né? A gente vai ter a famosa estrada de ferro Madeira Mamoré, né, que depois vai entrar em decadência aí, mas já no outro contexto, tá bom? A gente vai ter, então, essa infraestrutura. E aí a gente vai ter o que acontece é que a gente vai ter, por conta de expedições científicas, a gente vai ter o contrabando de sementes, né,
dessa Ave brasiliensis, né, que é o nome científico. Ela vai ser plantada na Ásia, né, utilizando então essas sementes, e aí lá a gente vai ter uma concorrência não tão, uma concorrência desleal, porque a Inglaterra, ela vai, né, fazer esse plantio de uma forma mais sistematizada, usando aí os equipamentos que foram criados, que foram desenvolvidos, né? Então, a nossa seringueira, ela nasce de forma natural. Lá ela vai ser plantada, replantada, né? E todo o espaçamento é de um cultivo mesmo. Então, a gente vai acabar perdendo aí mercado, né? E se bem que a produção, o custo da produção, ela começa a ser bem maior aqui para a nossa região, né? E aí isso provoca uma queda no preço do látex, né, tornando impossível a exploração comercial da borracha amazônica. Com isso, a fabricação da borracha brasileira entra em crise, né, paralisando a economia da região, tá, pessoal? E aí, dentro desse sistema que a gente está falando dessas questões históricas, a gente tem a questão comercial, né, e capital, do dinheiro. E aí a gente vai ter um sistema conhecido, pessoal, como o sistema de aviamento, né, que era o mecanismo de controle que existiu durante o período do primeiro surto da borracha, depois ele volta ressignificado, né, foi o chamado sistema de aviamento que funcionava sobre o controle do capital comercial, gerando uma cadeia de repasse de produção da borracha em troca de outros produtos, né. E aí nesse sistema a gente tinha os seringueiros, que eram os homens que vinham para os seringais, eles já vinham endividados por conta desse sistema, né? Que eram cedidos machadinhas, redes, carne seca, óleo, banha, né? Depois dos seringueiros que estavam lá nos seringais, nós tínhamos os seringalistas, que eram os donos dos seringais, os coronéis de barranco, né, como é conhecido. Depois nós tínhamos as casas aviadoras, né, que aqui a gente já tem a relação lá com Manaus, e depois as casas exportadoras, né, que eram as casas que exportavam essa produção para todo o mundo. Então a gente tem esse sistema, né, e depois volta, as casas exportadoras vão passando um repasse para as aviadoras, os seringalistas, só que é muito engraçado que nesse sistema, lá na pontinha, a gente tem um seringueiro, que era um homem que muitas vezes não conseguia se livrar da dívida, porque ele recebia, né, algumas coisas, alguns materiais, remédios, alimentação, porque eles não podiam plantar, só que aí ele devolvia em troca, ele devolvia nessa troca o seu trabalho, a borracha, né? Só que muitas vezes ele ficava muito endividado e não conseguia se livrar aí desse mecanismo, tá, pessoal? E aí a gente vai ter, com esse fim, né, desse período, a permanência da maior parte dos seringueiros na região. Alguns que conseguiram voltar, então, para o Ceará, mas a maior parte ficou aí trabalhando com agricultura, com castanha, foi ressignificando essas práticas comerciais, ok? Então, vamos lá para o exercício, pessoal. Questão aí da UFAC de 2006, né? Assinale a alternativa que representa os elementos que foram indispensáveis à produção da borracha em larga escala durante o primeiro surto da borracha na Amazônia, Acre. Reforma agrária, inovação técnica no corte da seringa e abertura de ferrovias, uma larga oferta de capitais, a incorporação de novas áreas produtoras às já existentes e um acréscimo de mão de obra ao processo produtivo. Plantio racional de seringueiras, abertura de ferrovias e melhor qualificação da mão de obra, uma larga oferta de capitais, plantio racional de seringueiras e abertura de rodovias, e inovação técnica no corte da seringueira, abertura de rodovias e seringais de cultivo. Então, temos aí, pessoal, como alternativa correta, a letra C, né? Plantio racional de seringueiras, abertura de ferrovias e melhor qualificação da mão de obra, ok? Pessoal, não esqueçam de acessar a plataforma, lá vocês terão acesso a essa aula e a outras, né? Pesquise ainda mais esse tema da nossa história regional e até a próxima aula.